Vamos divulgar a live, compartilhar a live com o maior número de pessoas. Porque hoje o conteúdo tá bem legal. Como é que a gente vai estruturar o nosso tripé para que a gente consiga ter uma empresa sustentável, rentável, com múltiplas fontes de renda? Lembra que a gente falou disso na live passada, como ter múltiplas fontes de renda? Beleza, tenho múltiplas fontes de renda, mas como é que eu vou fazer para que ela de fato seja sustentável? É importante a gente entender sobre esse processo de sustentabilidade e aí que nós possamos fazer desse processo a base. Então, vamos. Sejam todos bem-vindos. Seja um agente transformador da realidade de outra pessoa. Esse conteúdo é um conteúdo importantíssimo para que a gente consiga prosperar, para que a gente consiga impactar, para que a gente consiga chegar ao maior número de pessoas. Então, não seja egoísta de não divulgar essa live. Vocês sabem que eu tenho um compromisso com a educação. Então, eu estou todo sábado aqui com vocês, construindo este conteúdo. Então, é algo que a gente está construindo junto. Todo sábado a gente coloca um pilar novo. A gente coloca algo que de fato vai fazer. Oi, Caio, seja bem-vinda. Algo que de fato vai fazer você construir uma empresa de maneira diferente. Obrigada, Sheila. Então, hoje a gente vai trabalhar o nosso tripé. A gente já descobriu, a gente já conversou. Seja bem-vinda. A gente já conversou que toda empresa, ela precisa ter os fundamentos, né? Ela precisa ter a estrutura. Eu não sei, deixa um segundo. Tô achando que tá embaçado. Melhorou. Ela precisa ter... Oi, Felipe. Ela precisa ter o seu tripé. Então, vocês sabem que eu começo pontualmente, vou no detalhinho e vou aprofundar. A gente tem feito uma série de lives onde, de fato, a cada sábado eu vou colocando um pilar para que vocês vão aprofundando, porque o meu compromisso é com a educação empresarial e eu não vou fazer vocês perder o tempo de vocês com conteúdos superficiais, tá? Então, nós vamos literalmente aprofundar a cada sábado no conteúdo. Então, a gente já falou, bom dia, Abreu, a gente já falou sobre múltiplas fontes de renda, a gente já falou sobre internacionalização, a gente já falou como a gente vai ajustar os nossos processos a nível de fundação, a nível de construção. E hoje a gente vai falar sobre o nosso tripé. Toda empresa que quer escalar, toda empresa que quer performar, toda empresa que quer construir um legado, inclusive para internacionalizar, ela tem que ter como base o tripé. Processos, pessoas e ecossistema. Eu expliquei já isso a vocês. Por que esse tripé? Porque os processos vão te dar os benefícios que a gente vai trabalhar. As pessoas vão te dar a escalabilidade. Entendeu? E o ecossistema vai te dar as múltiplas fontes de renda. Então, qualquer empresa que queira, de fato, performar, crescer, impactar, internacionalizar, elas têm que ter esse tripé. É um conteúdo extremamente relevante para você que quer crescer, que quer expandir, que quer escalar. Então, não seja egoísta, seja um agente transformador da realidade. E divulgue essa live, né? A gente divulga tanto conteúdo superficial, tanto conteúdo que não agrega, tanto oba-oba, tanta fofoca, tanta vida dos outros. Então, vamos centrar, porque os conteúdos que eu trago aqui, de fato, são validados e, de fato, vão modificar o teu ponteiro. Então, vamos junto nesse processo. Pega logo caneta e papel na mão, tá?
Vocês sabem que aqui é didática, é no detalhinho, é para o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, qual é o processo. Então, vamos lá. Papel e caneta na mão. Pega um cafezinho. Pega um cafezinho, uma aguinha para hidratar essa carinha. Vamos que vamos. Vou começar para honrar as pessoas que chegaram no horário. Beleza? Nath, por que processo, pessoas e ecossistema? Vamos lá. O que são processos? Vamos entender. As pessoas, elas têm uma visão de processo muito superficial. Como simplesmente fosse 1, 2, 3 testando. Não é isso. Processos são comportamentos que já existem dentro dessa instituição, porque se não tivesse, ela não funcionaria. Então, é a maneira de ser. Eu vou até pedir depois pra gente usar outro nome que não seja processo, porque às vezes a gente confunde processo com o que o senso comum chama de processo, né? Mas não é aquela coisa de 1, 2, 3 testando. Processo são comportamentos que geram um resultado. Então, se a sua empresa, se o seu escritório, enfim, tem qualquer tipo de resultado, ele é conclusivo de um processo, tá? Se o processo é bom, ruim, validado ou não, aí é outros 500, tá? Então, o processo é aquilo que gera um resultado. São comportamentos que geram, atitudes que geram resultado, beleza? Daí, mediante isso, eu preciso, se eu quiser escalar, se eu quiser crescer, se eu quiser impactar, se eu quiser, enfim, mapear os meus processos. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, beleza, eu já entendi, que se a minha empresa tem qualquer tipo de resultado, é decorrente de um processo. Agora, esse processo é o melhor para a minha empresa? Esse processo é o que de fato está fazendo com que eu diminua custo e aumente a lucratividade? Esse processo é um processo validado, é um processo replicado? Aí é outros 500. Então, o segundo passo a fazer, pegou, gente, caneta e papel na mão, que eu estou ensinando na prática como é que vocês vão fazer, tá? Pega papel e caneta na mão e começa a entender os teus processos, que a gente chama de mapeamento de processos. Nath, tem instrumentos para fazer isso? Tem, tá? Entra lá no grupo, que o link tá na bio, né, marketing? O link do grupo do WhatsApp. E que a gente vai dando a vocês os instrumentos, tá? Então, tem os instrumentos? Tem. Mas o mais simples de todo, eu não sei se é porque eu tenho uma alma velhinha, é esse aqui, ó. Não, gente, não é do Classe, não. Nath, o que é o Classe? É o maior grupo de empresários do Brasil. Não é isso, não. É um bloquinho. O velho e bom papel é o amigo de todas as horas. Às vezes a gente quer complicar. Não que os instrumentos não sejam importantes, lógico que são. Principalmente a nível de empresas maiores. Mas o velho e bom papel ainda resolve muita coisa. E serve para você dar clareza sobre as suas ideias. Serve para você ter clareza sobre aquilo que você está conduzindo, tá? Então, vamos lá. Vamos dizer que a gente mapeou. Que a gente vai começar pela parte mais crítica. Nath, como é que eu sei a parte mais crítica? Você conhece a matriz Canva? Ai, Nath, não conheço. Vou deixar lá no grupo, tá? Então, você vai colocar as suas forças e fraquezas, as suas potencialidades e ameaças, tá? A partir disso, você vai ver dentro da tua empresa o setor que está mais crítico, ou que é o setor mais importante, ou que é o setor que vai mudar o teu ponteiro neste momento, porque você precisa entender o que é mais importante. O empresário, o empreendedor, ele quer no frigir dos ovos o dinheiro no bolso. Então, se ele não tem caixa, se ele não está produzindo, se ele não está escalando, então a primeira coisa que ele tem que fazer é ver dentre todas as dificuldades, o caos operacional que ele está, o que é mais importante. Então, normalmente, é o atendimento ao cliente e a equipe de venda. Então, você vai começar por ela. Mas lembre-se, o que eu estou ensinando aqui, você consegue fazer em todos os setores da sua empresa, tá? Mas, normalmente, a gente começa do setor que vai mudar mais ponteiro, que está mais prejudicado, que está ruim, para o setor
que não está tão legal, beleza? Então, o que você vai fazer? Você vai descrever, literalmente, descrever como está sendo feito o atendimento do seu cliente, por exemplo. Ah, ele me aciona por onde? Ah, ele me aciona pelo WhatsApp. Beleza, quando eu atendo, qual é a mensagem que eu mando para ele? É o bom dia normalmente ou eu tenho a mensagem pronta? Manda a mensagem pronta. Depois que ele seleciona, que ele fala o tipo de serviço ou produto que ele quer comprar, qual é o segundo passo? Você vai descrever o passo, gente, no detalhinho. Lembre-se, perfeição e excelência é um fundamento de quem quer ter alta performance. Ah, e excelente só Deus. Imagem e semelhança do Cristo. Presta atenção, acorda. Se você vai fazer mais do mesmo, você não é disruptivo. Se você não vai fazer mais do mesmo, você vai ganhar como os mesmos, você vai prosperar como os mesmos. Então, essa live não é para mais dos mesmos. Se você quer superficialidade, se você quer se você quer gente que fica usando gatilho para vender alguma coisa para você, essa live não é para você. Essa live é para quem quer prosperar. Essa live é para quem quer saber no detalhe o como fazer para começar a fazer. Entendeu? Então, não perde teu tempo se você quer ser superficial, se você quer trabalhar 8 horas por dia, se você quer ficar vendo a vida dos outros. Essa live não é pra você, tá? Poupa o teu tempo, vai fazer outra coisa. Então, descreve, beleza? E aí, Pedro, tudo bom, querido? Descreve as atividades. Beleza, uma vez que eu descrevi, eu vou ver se aquela maneira de atendimento, ela é padronizada, ou cada atendente minha, ou cada secretária, ou cada pessoa que atender, atende de uma forma. Se cada pessoa, porque eu sei que vocês vão perguntar isso, se cada pessoa atender de uma forma, você vai descrever todas as... Ah, Renato, eu tenho 5 atendentes, não interessa. Laína, meu amor, tô morrendo de saudade de você. Você vai descrever, beleza? Por quê? Você vai pensar sobre quais os resultados que cada atendente está dando. Então, por exemplo, a atendente 1, ela faz assim e ela é muito boa em prospectar cliente. Check. A atendente 2, ela faz assado e ela é muito boa em reter cliente. E a atendente 3 faz... você começa a ter clareza, você está mapeando, você está tendo consciência. Gente, tá fazendo sentido para vocês? Vão falando comigo, hein? Não é monólogo, não. Então, fica aqui, Laína, é muito bom para vocês o conteúdo. Então, gente, você vai captando, tendo clareza, mapeando o teu processo. Ah, beleza, eu entendi que não tem um processo replicável, validado, mas cada atendente minha atende de uma forma e tem um resultado significativo. Então, fulano é boa de prospecção, ciclano é boa de reter, a outra é boa em pós-atendimento, entendeu? Então, você mapeou, você tem clareza sobre as formas como cada uma faz e o resultado que elas têm. Aí, o que você vai fazer? Você vai criar um padrão. Você vai entender quais são os gargalos de cada atendimento. Estou fazendo o padrão de 3, tá? Mas aí vai de cada um. Então, na número 1, onde ela é boa de prospecção. Qual é o padrão dela? Dentro do padrão dela, quais são os gargalos? O que normalmente as pessoas reclamam? Que ela é muito boa em prospectar, mas não dá... Tô dando... conjecturando. Mas não dá continuidade ao trabalho. O que é que daquele comportamento são os gargalos daquele padrão. E aí você vai mensurar os gargalos de cada padrão daquele. Depois que você fizer isso, você vai ver o que você pode intervir. Então, às vezes, é porque ela manda muito áudio. Eu fiz isso um dia desse.
Porque eu uso CRM. Nath, não sei o que é CRM, não sei como implementar o CRM. Manda um direct pra mim, que eu tenho uma parceria de CRM maravilhoso, tá? Eu uso CRM, então a menina mandava muito áudio. E aí você, como gestora, como gestor, vai ver o gargalo que tá proporcionando isso. Então, nesse caso, eu intervi e pedi, fiz o script e pedi que não mandasse áudio. Por quê? Quando você fala em áudio, a tendência é você falar mais do que o que deve ser falado. Então, o texto, ele limita, né, o que você vai comunicar ao seu cliente. Então, beleza. Eu já mapeei, que eu não tenho um processo, cada uma tem de uma forma, só que dentro disso, cada um tem um resultado. Então, o que eu vou fazer? Eu já peguei também os gargalos de cada um, já mapeei. Vou agora criar um padrão. Vou pegar o que há de melhor em cada das três, e vou criar um padrão. Como assim, Nath, padrão? 1, 2, 3. Literalmente. Tá? Então, olha, você vai atender assim. A mensagem de boas-vindas para o cliente será esse. Oi, Andréia. Fica aqui que é muito bom, hein? Pra gente poder trabalhar os processos de captação dos seus clientes, tá? Andréia é mentora para quem tem confecção, para quem quer aprender com a mulher que tem anos de experiência produzindo, procura a Andréia, beleza? Então, gente, a gente precisa entender que a gente precisa criar esse padrão. Então, beleza, criei o padrão, o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir, vou treinar, obviamente, vou chamar as 3. Vou dizer, olha, esse é o padrão que a gente vai seguir, essa é a mensagem que vai entrar, esse é o movimento que a gente vai fazer. Se o cliente, ele for para esse lado, a gente vai responder isso, a gente vai começar a criar um script, a gente vai começar a criar um padrão. Tá fazendo sentido, gente? Vai perguntando, vai junto comigo, vamos construindo. Essa live não é para ninguém perder tempo, é pra gente construir um conhecimento, tá? Então, vamos lá. Então, nesse movimento, você criou um padrão. Só que o processo, ele não é rígido, fixo, permanente. Ele é vivo. Essa é a grande questão. As pessoas criam um processo. As pessoas têm um puta de um trabalho para criar um processo. Cria aquele processo e engessa. Então, o processo não tem melhoria, não tem amadurecimento. Entende? É necessário ter amadurecimento. Entende? Então, como é que ele vai ter amadurecimento? Na prática. Oi, querida. Fica por aqui, o conteúdo está muito bom. Na prática, então a gente criou o padrão, a gente já fez o gargalo, a gente treinou a nossa equipe. E aí, o que a gente vai fazer? Implementar. E nessa implementação, você não pode delargar. Você tem que acompanhar, você é gestor, você é o olho da empresa. Minha mãe dizia que... acho que minha mãe também tá na live. Ela dizia assim, que como é, meu Deus? O gado só engorda com o olho do dono. Então, se você tá estabelecendo um processo que vai mudar o ponteiro da tua empresa, obviamente tu tem que prestar atenção, ué. Ou tu acha o quê? Que alguém vai fazer por ti o teu império, o teu legado? Então acorda, Jesus. Não tem esse negócio de facilidade, não. Você quer crescer? Você tem que estruturar o seu império. Então, para estruturar, você tem que acompanhar. Tá? Então, vai implementar. Você entendeu. Você trouxe a galera e treinou. A galera vai começar a implementação. O que você vai fazer? Observar. Por quê? Gargalos vão vir, problemas vão surgir, vai ter uma coisa, eu não gosto de fazer assim, entendeu? Então, o que você vai fazer? Você vai mapeando os problemas que vão surgindo e ajustando o processo. Uma vez que passou um tempo
e os resultados esperados começaram a aparecer. Então, por exemplo, você no início você mapeou, você viu os gargalos, você treinou e você está implementando. Só que, obviamente, quando você vai fazer o mapeamento, você vai ter o objetivo. Eu estou melhorando, eu estou criando esse processo, eu estou validando esse processo. Sim, mas com que objetivo? As metas precisam ser SMART, eu já falei sobre isso aqui. Então, por exemplo, eu quero aumentar 30% em um mês a satisfação dos meus clientes. Entendeu? Então, ok, eu implementei, eu validei, eu estou ajustando, os comportamentos estão alinhados, os comportamentos estão gerando os resultados, o Ecleusa está gerando os resultados que eu almejo. Se os comportamentos estão caminhando, estão validando, estão chegando próximo dos resultados que você almeja, bingo! Processo alinhado. Então pronto, alinhei, deixa pra... Não, gente. Agora você vai estruturar os KPIs desse processo. Nath, o que é KPIs? São métricas de acompanhamento de um processo, para que eu possa ver se o processo pode ser cada vez mais melhorado e possam cada vez mais gerar os resultados que eu almejo. Vou fazer uma live, Sheila, anota aí, vou fazer uma live específica de KPI, para a gente saber como fazer isso. Mas primeiro, você tem que entender essa live que eu estou fazendo aqui. Como mapear os meus processos. Como estruturar os meus processos. Como validar os meus processos. Como acompanhar os meus processos para saber se estão no caminho certo. Eu acabei de dizer isso. Só agora eu já podia desligar a live e ir para o evento da minha querida Yalabá, maravilhosa, que está acontecendo nesse exato momento. Então, você já sabe como mapear, você já sabe como estruturar, você já sabe como ver os gargalos, você já sabe como criar uma meta, porque toda a estrutura que você vai montar é focando na meta. Você já sabe como treinar e aí replicar com essas pessoas. E na replicação, os problemas vão surgindo, você vai ajustando, calibrando. Ok, todas estão treinadas? Estão. Estão seguindo o processo? Estão. Ok, processo validado. Aí, você vai criar os KPIs, que são as métricas para saber se aquele processo está cada vez mais progredindo, está cada vez mais indo ao caminho do objetivo SMART, da meta SMART que a gente criou para aquele processo. Que no caso imaginário aqui é 30% de satisfação do cliente, aumento no tempo, diminuição no tempo de atendimento. Eu estou criando os KPIs aqui na minha cabeça. Maior produtividade e gestão de tempo dos colaboradores. Você vai criando os KPIs. E validando. Ou seja, processo é algo vivo, processo é algo estrutural e processo é algo que todo momento, igual a unha, gente. Todo momento a gente não corta, todo momento a gente tem que olhar para ele. Quanto mais afinado o processo, quanto mais validado o processo, quanto mais estruturado o processo, mais dinheiro no seu bolso. Bingo! A live. Presta atenção. De novo, quanto mais estruturado, quanto mais validado, quanto mais refinado, mais dinheiro no teu bolso. Por quê, Nath? Meu amor, se você tem processo, você tem métrica. Você sabe se o funcionário está enrolando, você sabe se está havendo desperdício, você sabe, tem métrica, não tem gestão sem processo, é loucura. Só existe gestão com processo, porque não posso fazer gestão com vozes na minha cabeça. Eu faço gestão com dados. Quem é que vai me dar os dados? Os processos. Não é porque a menina que faz o teu atendimento é mais bonita ou mais feia, se ela temente a Deus ou não é. Não é sobre isso, é sobre os dados e resultados que elas têm. Então,
Ok, naquela cabine 2, aquela menina que faz o meu atendimento, ela vende mais. Ela vende mais em menos tempo. Ela retém mais. Acabou. Dados. Para de ser emocional. Empresa tem que dar lucro. Presta atenção. Acorda para Jesus. Empresa tem que dar lucro. Se a sua empresa não tem processos, não tem dados, se ela não tem dados, é vozes da sua cabeça. E é por isso, meu amor, que você não está escalando. É por isso, meu amor, que a sua concorrente está ganhando 5 vezes mais do que você. É por isso que gente que sabe menos que você lucram muito mais do que você. Processo é vida. Por isso que eu tô falando que é o tripé de quem quer prosperar. É o tripé de quem quer dar o próximo nível. Se você não tem esse tripé, meu amor, esqueça, game over. O resto é conversa fiada de gente que não entende de empresa, de gente que não tem 20 anos de experiência, de gente que não estruturou mais de 600 empresas. Quem tá falando aqui não é vozes da minha cabeça. É uma história, uma vida. Entendeu? Então, preste atenção. Primeiro ponto que você tem que fazer hoje é os processos da tua empresa. E eu tô dando de maneira muito tranquila como você fazer. Faz assim, começa com um pedaço de papel em nome do Cristo. Depois a gente vai colocar isso no dashboard. Depois a gente vai colocar isso dentro de um recurso, de um instrumento. Mas que não tem nada, meu amor. Entende? Eu sempre digo, não adianta você pegar uma puta de uma tecnologia. Entende o fundamento do que é a criação de processo, você não sofre mais nunca. Mas vamos lá pro café. Nossa, mãe. Frio. Se alguém da minha equipe estiver me ouvindo, traz um cafezinho pra mim. Né? Enfim. Entendeu? Então é sobre isso. Ah, Nath, entendi. Me dá um exemplo. A Mackenzie, ela fez um grande estudo sobre o processo. E ela verificou no ano 2023, 2024, que eu tô com os dados. Porque eu acho que a gente tem que fundamentar, não pode ser uma coisa muito louca da minha cabeça. 2003, 2024, 2005, 2025, durante 3 anos seguidos, 2025, ainda tá acontecendo. Ela estruturou e verificou que 25% da lucratividade de uma empresa que tem processos alinhados. Ou seja, uma empresa que tem processos alinhados, ela tem 25% a mais de lucratividade do que uma empresa que não tem. Dados. Vamos com dados. Tá? A metodologia Lean, que é a metodologia de redução de custo, de redução de ozônio, de prestar atenção para que os processos eles sejam cada vez mais econômicos. Então, por exemplo, se tem um processo de atendimento ao cliente que eu posso fazer 50% com IA, que eu possa fazer dentro de uma estrutura, ela diminui 50% do meu custo. Nath, não sei fazer isso. Posso fazer uma live sobre isso, gente. Mas eu tô criando os fundamentos de vocês, tá? Então, beleza, eu já validei, eu já estruturei os meus processos, eu já repliquei, ela já é replicável, eu já fiz os meus KPIs para ir acompanhando, mas cada vez mais eu vou afinando. Ou seja, tem como eu fazer esse processo com IA, por exemplo, iniciando? Tem como eu reduzir o custo de energia, telefone? Aí a gente vai refinando esse processo. Nath, eu não sei como fazer isso, eu queria alguém para fazer isso. Chama no direct que eu tenho uma equipe de consultoras que vai te atender e te dar todo este suporte. Nós temos uma mentoria que aí essa daí a gente escolhe a dedo para poder ir acompanhando, beleza? Então, segundo pilar, porque a gente já tá no meio da live, segundo pilar são pessoas. Gente, pelo amor de Deus, vamos lá. Você pode ter uma pessoa, interessa. Essa pessoa, ela tem que trabalhar em cima de processos, mas ela tem que ter clareza sobre o que ela faz. Ela tem que saber assim, quando alguém chegar para ela e perguntar, para que você paga? Anota aí essa pergunta aí. Você vai perguntar para sua funcionária, para sua colaboradora. Sem dizer nada.
Ô, minha irmã, tu é paga pra quê? Se ela não tiver clareza na resposta, a culpa é sua. Tô hidratando, né? Então, seu colaborador, ele precisa ter clareza. Bom dia, Alexandre. Ele precisa ter clareza. Alex, perdão. Não, Alexandre mesmo. Ele precisa ter clareza sobre para que ele é pago. Ou seja, a principal atividade, a atividade-chave dele é qual? Por exemplo, a atividade-chave da minha consultora é dar um melhor atendimento e acompanhamento para os meus alunos. A atividade-chave da minha estrategista é dar uma estratégia pautada em dados de direcionamento e fazer as postagens adequadamente. A principal atividade da minha social media é me acompanhar e mostrar aquilo que eu realmente sou, sem floreio, né? Enfim, para que de fato a gente mostre o quanto de autoridade e eficiência nós temos. Então, elas sabem quais são as atividades delas, sabe? Isso não quer dizer que elas não façam outras coisas. Isso que ela dizer que se ela só conseguir fazer uma coisa naquele dia, eu não consigo fazer mais nada, se eu consigo fazer uma coisa naquele dia, é atividade-chave. O seu colaborador, ele precisa saber para que ele é pago. Ele precisa entender qual é a atividade-chave dele. Por exemplo, eu sou uma produtora de conteúdo. As minhas redes, elas têm que ser alimentadas todos os dias. Entendeu? Eu sou uma educadora empresarial. Então, todos os dias eu preciso falar sobre educação empresarial, ensinar alguma coisa a alguém, senão não tem sentido. Entendeu? Então, qual é a sua atividade-chave? Andréia, qual é a sua atividade-chave? Cleusa, qual é a sua atividade-chave? Adélia, qual é a sua atividade-chave? Vocês precisam ter clareza sobre qual é a sua atividade-chave. A partir daí, você vai implementar instrumentos que auxiliem na perfeição dessa atividade-chave. Bingo, anota isso. Nath, como assim? Nem tudo que serve pro vizinho, meu amor, serve para você. Você precisa entender isso de uma vez por todas. Essa história de pegar... Por isso que eu faço um diagnóstico, um mapeamento estratégico para a sua empresa. Eu não tenho que pegar os instrumentos que todo mundo está usando, a história do oba-oba. Não, você é única, a sua empresa é única na singularidade dela. É necessário fazer um mapeamento diagnóstico estratégico para a sua empresa. Para de ficar olhando para a grama do vizinho e achar que é porque a dele é verde, que ele usa um adubo tal, você tem que comprar o mesmo adubo. Presta atenção. Então, é necessário você entender qual a atividade-chave da tua empresa, do teu colaborador e do processo que você está estruturando nesse momento. Pode ser que a atividade-chave de fulano é prospecção. É prospecção de cliente. Beleza. E aí você pode perceber que se você colocar um headset, ou seja, aquele negocinho assim, vai ajudar a pessoa a desenvolver nessa prospecção de maneira melhor. Por exemplo, a Andréia... Mentira. Tá. Eu sou mentira de negócios, de moda. Eu acho que é mentora. Né? A Andréia, ela é mentora de negócios de moda e educa empresários de confecção a serem gestores estratégicos e trazer os resultados esperados com mais eficiência. Então, você é mentora de negócios para empresários de confecção trazerem tanto de resultado através de uma estratégia de nome tal que vai reduzir X tempo. Eu vou trabalhar isso com você, André. Essa descrição ela precisa ser mais smart.
tá? Tipo assim, eu ajudo ou eu faço gestores de confecção a aumentarem X% do seu resultado com mais eficiência em X tempo. Entendeu? Tá muito subjetivo. Resultados esperados. Não sei qual é o resultado esperados. Tá? Então, vamos pensar nisso. Então, dentro disso, gente, a gente precisa entender que as pessoas é a engrenagem que vai fazer os nossos processos funcionarem, que vai fazer com que as coisas realmente funcionem. Então, eu preciso cuidar dessas pessoas através de instrumentos que facilitem o resultado dela. Então, pode ser uma cadeira, pode ser... eu li um artigo sobre ter banana, por isso que eu lembrei disso agora, sobre ter banana no escritório. Depois, se vocês quiserem, eu falo sobre isso. Mas, enfim, de ter a alimentação correta, de ter o headset, eu vou começar a entender. Pode ser desde a estrutura, vamos dizer assim, palpável, à estrutura emocional. Então, você já fez a análise comportamental dos seus colaboradores? Porque tem colaborador que gosta de Pix na conta. Tem colaborador que gosta de ser elogiado. Tem colaborador que gosta de ser reconhecido. Tem colaborador que você precisa saber e mapear como o seu colaborador gosta de ser recompensado, tá? Para que você crie, porque é sobre pessoas, gente, não é sobre robô. É sobre pessoas. E as pessoas são a engrenagem do seu negócio. Você pode automatizar os seus processos, você pode diminuir os seus processos, o custo dos seus processos, mas inevitavelmente você vai precisar de pessoas. E essas pessoas, elas precisam estarem motivadas. O que é motivação? Muita gente acha que é autoajuda, não é isso. Motivação é o motivo que você tem para agir de determinada forma. É o motivo da ação. Por isso que é tão importante se trabalhar nas instituições uma coisa chamada cultura. E aí as pessoas viajam na maionese nessa questão de cultura. Deixa eu mostrar uns dados que eu trouxe aqui para vocês entenderem. Olha, o PwC estudou que empresas que trabalham com a cultura certa, que trabalham fortalecendo a cultura, elas aumentam 40%, elas têm mais resultados do que as outras em velocidade e eficiência nas operações. Ou seja, eu já estruturei meus processos, eu já validei meus processos, eu já fiz os KPIs dos meus processos, eu já estou acompanhando os meus processos. Vou olhar para pessoas. As pessoas eu preciso entender quais são as motivações dessas pessoas. Eu preciso entender quais são os instrumentos físicos que eu posso melhorar a produtividade e a assertividade dessas pessoas. Eu preciso fazer uma análise comportamental para entender como é que essas pessoas elas se sentem valorizadas dentro da instituição. E eu preciso estabelecer uma cultura forte, uma cultura clara. Os meus colaboradores, eles têm como princípio a excelência, entendeu? Onde eles estão sempre buscando a excelência. Eles estão sempre nesse movimento, porque a cultura é de excelência. Porque eles não têm uma gestora fraca, eles não têm uma gestora tolerante, no sentido de permissível com fraqueza. Eles têm uma gestora forte. Eles têm uma gestora que a todo momento estão extraindo e espremendo o que há de melhor neles. Mas é uma gestora que sempre acredita, é uma gestora que sempre valida, é uma gestora que está sempre dando oportunidade, abrindo espaço, levando ele para lugares que eles vão para outro nível. Mas eu não posso, dentro da cultura que eu trabalho com a excelência, permitir colaboradores incongruentes com isso. Ser uma gestora permissível.
Porque isso é incongruente. A cultura que a gente tem na empresa é uma cultura forte, é uma cultura de excelência. Então, essa cultura precisa estar claro para o colaborador. E quem é que puxa a cultura? O dono da empresa, gente. O dono da empresa é o maior guardião da cultura. Se você diz que dentro da sua empresa a excelência é um ponto, como é que você vai trabalhar de qualquer jeito? Como é que você só chega atrasado? Como é que você não é coerente entre o que você diz e o que você faz? A cultura cai por terra. Porque eu trabalho com a excelência, com a exigência, e as pessoas não me largam? Estão comigo há anos. Porque eu sou congruente. Se tiver que trabalhar até meia-noite, por algum motivo, a gente trabalha até meia-noite, mas eu tô lá. Então existe a congruência, cultura não é sobre o que você diz, cultura é sobre o que você faz. E as pesquisas já mostram, IPMA, que é o Instituto de Gestão de Pessoas, mostra que 83% dos funcionários que estão dispostos, dos funcionários que fazem acontecer, tem uma cultura forte. Exemplo de cultura forte, se mede, gente. Lá do Adib. Exemplo de cultura forte, Vence, do Caio Carneiro. Exemplo de cultura forte, J Company, do Joel J. Né? Então, empresas que têm cultura forte têm equipes 83% dispostos a aplicar coisas novas, a vestir a camisa da sua empresa, a fazer o que for possível e preciso para que a empresa prospere. Gente, eu tô dando os fundamentos, acorda para Jesus. Não tem como dar errado. Faz o fundamento para crescer. Processo, diminuição de custo, validação, organização da empresa, gestão. Você quer estar na China e gerir sua empresa? Processo. Depois, pessoas. Gente, vamos gastar tempo na contratação, mas vamos demitir rápido. Não está alinhado com a cultura da empresa? Gratidão. Caminho. Por quê? Porque a gente tem dados que comprovam que a cultura empresarial forte, a empresa cresce a lucratividade. A empresa desenvolve novos produtos. A empresa é disruptiva. A empresa, como a gente chama no meio empresarial, ela é sexy, ela é desejável trabalhar. E isso vai fazer diferença lá no final da planilha? Alguém sabe onde é o final da planilha financeira? Lucro. Eu estou falando de empresas sustentáveis. Não, tu quer empresa sustentável? É que se sustenta, gente. É o que se sustenta por anos. É uma paga de seguro da vida. É um mercado pago da vida. Entendeu? A minha empresa tem 20 anos no mercado. As minhas empresas, né? Porque a gente tem várias. Então, o que se sustenta no mercado? É quem tem as bases bem feitas. Seus processos, a sua pessoa, suas pessoas. E as pessoas, elas são... Você precisa saber qual é a principal atividade-chave, como elas gostam de ser recompensadas, ser um defensor da cultura empresarial, para quê? Para ter pessoas alinhadas com aquela cultura. E aí eu tô mostrando dados. Não é vozes na minha cabeça. Os dados mostram que empresas que têm processos e culturas, elas, uma cultura forte, elas são 83. Gente, é muita coisa. 83 mais lucrativo do que as outras empresas. Nath, como é que eu faço isso? Como é que eu construo isso? Já que você me ensinou como é que a gente constrói os processos. Simples. Você vai estruturar feedbacks contínuos, reuniões de melhoria e aprimoramento. Você vai colocar treinamentos constantes dentro da tua empresa. Você vai participar e ser o maior defensor da cultura. Você vai ser coerente entre o que você fala e o que você faz.
E depois me conta se não deu certo. E por último, temos 15 minutos ainda de live, ecossistema. Ecossistema que vai validar tudo isso e vai fazer você ser próspero. E o que é ecossistema? Eco de ecoar, sistema, dentro do teu sistema. Então, dentro disso, você vai buscar o que o seu cliente compra, entendendo o seu cliente e seu próprio colaborador também, tá? Porque o teu colaborador, ele te compra ou ele te demite, tá? Tem muita gente dentro da tua instituição aí que já te demitiu, só tá de corpo presente, porque a alma já foi há muito tempo. Só que como você não tem clareza sobre a tua cultura, como você não é o guardião da cultura, tu finge que aquele colaborador é bom e ele finge que ele tá feliz na instituição e tu finge que tu tá ganhando realmente dinheiro, que tua margem de lucratividade já era para estar 5 vezes maior e não tá porque tu não tem processo e cultura bem organizada. Fica a dica, tá? Então, o que é o ecossistema? É você olhar para a sua empresa e ver todas as possibilidades de você vender mais para o mesmo cliente. E aí você vê se essa possibilidade você pode construir você, ou se você vai fazer collab, parcerias, se você vai comprar pequenos projetos de algumas empresas. Mas qual é o principal objetivo de um ecossistema? Blindar você. Ou seja, você fazer negócio com quem você confia, com quem você acredita, com quem vai de fato alimentar a tua rede. Vender mais para o mesmo cliente, porque a gente sabe que é 6 vezes mais barato vender para o mesmo cliente. Então, eu já tenho aquele cliente ali, eu vou vender outros produtos que eu não vendia antes, eu vou vender para o mesmo cliente. Fidelizar o cliente e fazer a base daquela estrutura. Então, é importante a gente entender essa questão do ecossistema, a gente entender como vender mais para o mesmo cliente. Terceiro, aumentar o equity da tua empresa. Porque quanto mais problema você soluciona, quanto mais resolvedor de problema você é, mais valor você tem no mercado, entendendo você como a sua instituição. Então, o problema... Oi, Lari, saudade de tu, volta logo pro Brasil. O problema... O dinheiro está no problema. Então, se você já tem processos alinhados que você vai estar a todo momento refinando, você vai estar a todo momento diminuindo as tuas despesas, se tu tem pessoas com a cultura alinhada, que tu a todo momento está formando, que você está a todo momento estruturando essas pessoas, que essas pessoas estão cada vez mais comprando. Saudade de você, Lari, volta logo. Se você está cada vez mais validando essas pessoas estão crescendo, trazendo esse espírito para dentro da empresa. Chegou agora e vocês já estão com os seus 2 principais pilares estruturados, crescer, escalar, né? Ter múltiplas fontes de renda. E aí você vai estruturar o seu ecossistema primeiro interno, ou seja, saber como dentro das possibilidades que você tem, dos produtos que você já vende, você vender mais para aquele cliente e depois você vai começar o processo de expansão, porque os seus processos já são replicáveis. Você já tem os defensores da tua cultura. Agora você vai expandir. Beleza, eu entendi que eu não consigo fazer esse copo, mas eu sei quem faz e o meu cliente compra esse copo. Então eu vou procurar a empresa que faz, vou estruturar um processo com essa empresa para que ela faça esse copo com a minha marca, por exemplo. Estou conjecturando ideias para vocês. E aí começa o processo de expansão, porque você já tem controle, você já tem dados, você não vai perder sua identidade, porque a sua cultura está muito bem alinhada. Dúvidas? Palavra da live. O que vocês vão fazer agora? Bora. Eu tenho 12 privilegiados aqui. Deixa eu ver quem tá na live. Vou chamar mesmo, que eu sou dessas. Vamos lá, Laína. E agora? O que a gente vai fazer agora? Bora, Felipe. Felipe tem que falar com Sheila. Sheila tá à sua espera. Cleusa. Andréia. Abril. O Wellington abriu. Vamos lá. O que vocês vão fazer agora? Quais são os principais insights da live? O que mudou ponteiro? O que vocês sentiram que vocês precisam fazer agora?
Beleza, Felipe? Vai começar a mapear os processos internos. Muito bem. Bora, André, cadê você? O que vocês vão fazer agora? Cultura e coerência. Muito bem. Como é que tá a formação dessa cultura? Lembre-se que para montar uma cultura, primeiro começa de você. Aí você vai percebendo quem vai se levantando. E aí a gente vai colocando os guardiões da cultura, tá? Então a gente precisa entender quem são. Principalmente quando que a gente vai crescendo, a gente precisa ter os guardiões da cultura. Mas lembre-se, você é o principal agente da cultura da sua empresa. O Wellington, estruturar processos internos, motivar pessoas sem ser permissivo. Exatamente isso. Permissão não seja... Se você quer alcançar outros níveis, se você quer de fato sair da mediocridade, quando eu digo mediocridade é ser mediano, você não pode ser permissivo com o maior dos seus projetos, que é o crescimento da sua empresa, a estruturação e a escalabilidade dela. Então, não permite que pessoas medíocres, medianas, acabe fazendo com que a sua empresa cresça de maneira desacelerada, porque você foi permissivo com aquela estrutura. Beleza, gente? Dúvidas? Entrem no grupo que a gente vai mandar lá alguns instrumentos para vocês, o mapeamento dessa live, o mapa dessa live e o resumo da live para vocês também. Gostaram da live de hoje? Tô correndo lá pro evento da Yalabá, que são pessoas no centro dos negócios. Muito bom, né? Esse tema, muito bom. Pessoas no centro do negócio. Minha amiga é maravilhosa, ela tem um livro exatamente com esse nome. Muito bom, por sinal. Então é isso, meus amores. Que Deus abençoe vocês rique e abundantemente. Espero ter servido vocês da minha melhor forma. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, o negócio de vocês. Que Deus possa prosperar a família de vocês. Que Deus possa honrar o trabalho de vocês. Que Deus afaste todo o mal, toda inveja, toda permissividade. E que Ele possa lhe dar sabedoria. Afinal, as pessoas que estão nessa live são gestores. Eles são propagadores de emprego. Eles auxiliam pessoas que não tiveram o privilégio, por exemplo, de ter acesso a uma live dessa. Então, que vocês, gente, possam ser agentes transformadores da realidade de outras pessoas. Que vocês, de fato, possam ser proclamadores da educação que vocês têm acesso. E que vocês possam ser instrumento de luz na vida das pessoas. Um beijo. Próximo sábado, Felipe, vai lá falar com a Sheila, hein? Vai falar com a Sheila lá pra gente já começar segunda-feira com o teu trabalho. Tá, Amo vocês. Até a próxima live.